Oi, eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Agora, no dia 11 de dezembro, 131 deputados votaram a favor da legalização do aborto na Argentina. O projeto prevê o fim voluntário da gravidez até a 14ª semana, um pouquinho mais de 3 meses aí de gestação que poderia ser interrompida. A medida foi aprovada em meio a protestos a favor e contrários. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Para o presidente argentino, o dilema que deve ser superado é se os abortos vão ser realizados na clandestinidade ou no sistema de saúde do país. Lá em 2018, o país estava a um passo de legalizar o aborto. Com a aprovação na Câmara, faltava o aval da maioria dos senadores para que as argentinas pudessem interromper voluntariamente a gravidez. Mas o projeto não passou. Se aprovado, a Argentina se junta a Guiana Francesa, a Cuba e a Porto Rico. De acordo com o levantamento do Centro para Direitos Reprodutivos, instituição de referência, esses são os únicos territórios da América Latina e do Caribe onde a mulher pode pedir a interrupção voluntária da gravidez. Atualmente, a Argentina permite o aborto em casos que oferecem risco à saúde da mulher. Isso é o que diz a lei, só que na prática, muitas vezes as coisas não funcionam assim. Todos nós nos lembramos, de um caso desse ano que teve muita repercussão, que aconteceu no Espírito Santo. Uma garotinha de 10 anos engravidou depois de ser abusada por anos pelo tio. Na teoria, ela tinha direito ao aborto legal e seguro, mas ela quase foi impedida de fazer isso. As discussões sobre o aborto mobilizam profundamente o debate público e dividem opiniões. Para entender em que pé a América Latina está quando o tema é a legalização do aborto, eu recebo hoje a antropóloga Débora Diniz, fundadora do Instituto de Bioética ANIS. Ela é uma das principais pesquisadoras latino-americanas sobre o tema. Débora, bem-vinda ao Item Mais. Prazer em recebê-la aqui para a gente fazer essa discussão tão importante. O prazer é meu. Débora, o presidente da Argentina tem argumentado que o aborto é, sobretudo, uma questão de saúde pública. Dá o contexto dessa afirmação quando ele diz isso tão claramente, de uma maneira tão objetiva. O presidente Fernandes, na Argentina, ele já fez como campanha política e promessa de campanha política para a eleição a legalização do aborto na Argentina. E quando ele afirma duas coisas, que é uma questão de saúde pública e é uma dívida de cidadania às mulheres. Ele está dizendo, ao legalizar, que aborto não é matéria de política criminal, não é para o Estado perseguir, punir, prender, mas é matéria de saúde pública. O que isso significa? Que nós só conseguimos cuidar das mulheres, prevenir abortos, reduzir mortalidade ou adoecimento das mulheres quando nós tratamos a necessidade que uma mulher tenha no seu curso de vida por um aborto como uma questão de saúde, tratada por médicos, cuidada por enfermeiras, cuidada por médicos ou pela própria mulher. Então, essa afirmação de que é uma questão de saúde pública vai desde o impacto que há a criminalização na saúde e na vida das mulheres até o impacto na saúde pública. Por que essa questão sobre o aborto é mais polarizada na América Latina do que em outros locais do mundo, como a Europa? Claro que nós estamos fazendo comparações de civilizações absolutamente diferentes, de tempo de civilizações diferentes, mas o mundo de hoje, por que é tão dispar quando se discute esse assunto? Eu começaria, talvez, desempacotando o que nós chamamos América Latina, o que nós chamamos a Europa, né? Se nós vamos, por exemplo, para a Europa, Itália e Portugal, Espanha, que tem histórias conectadas à nossa com a força das religiões na esfera pública e na democracia, tem o aborto descriminalizado. Então, é uma concepção de democracia e de reconhecimento das mulheres, é muito mais do que as histórias das civilizações, a persistência das desigualdades de gênero, que é aquilo que nós chamamos de patriarcado entre nós. Mas também, desempacotando a América Latina, nós temos o Uruguai, onde o aborto foi descriminalizado. Nós temos agora a Argentina dando um passo à legalização. Nós tivemos mudanças recentes na Colômbia, nós tivemos
tivemos mudanças recentes no México. Então, há uma fragmentação também regional muito importante. Mas o que há em comum na América Latina e no Caribe, que está na sua pergunta? Nós somos a região do mundo que mais criminaliza o aborto, ou seja, que mais usamos política criminal para ameaçar, perseguir, punir, prender mulheres, como é El Salvador, que prende mulheres, inclusive por um aborto involuntário. Teve uma hemorragia, a caso de mulheres presas. Mas é também a região do mundo que mulheres mais fazem aborto. Então nós estamos em toda essa ambiguidade entre nós. A lei penal não é capaz de parar, punir aquilo que é uma necessidade de vida das mulheres. Lei criminal, mesmo para aqueles que acreditam que o aborto não deve ser realizado, a lei criminal não é o caminho. O caminho é educação sexual, é acesso a métodos, é cuidados em saúde. Só assim nós reduzimos o aborto em um país. Sim. Ô Débora, o que um palavrão tem a ver com essa discussão toda? Subdesenvolvimento. Eu diria que o palavrão que você acaba de dizer, sim, ele é um palavrão que novamente tem que está conectado à nossa realidade. O nosso subdesenvolvimento está ligado ao patriarcado, né? Essa concepção de que controlar os corpos das mulheres, controlar a reprodução, não falar de sexualidade, como se as regras de um século muito anterior ao passado fossem as regras de vida. Quando nós cuidamos da saúde sexual e reprodutiva, quando nós cuidamos quando, como, com quem uma mulher pode ter filhos, nós estamos cuidando do nosso futuro, que é aí onde vem o seu palavrão, que é sobre desenvolvimento. Nós estamos falando de como cuidar das gerações futuras, como cuidar dos projetos de família. Então, falar e cuidar disso é cuidar de todos nós. Muito importante a gente pontuar também o que aconteceu, né? Qual é o histórico, quais foram os números, os resultados dos países que caminharam aí para a legalização do aborto. Quando a gente faz essa comparação, a gente vai no caminho de que conclusão? Ou as questões são muito particulares, dependendo ali de questões que têm a ver com número de população jovem, mais mulher, mais atuante, menos atuante na sociedade, a questão religiosa também? Eu consigo responder a sua pergunta de duas maneiras. A primeira é o que levou esses países a essa transformação, né, que é a sua pergunta, que nós entendermos o que está acontecendo na Argentina nesse momento e o que acontece depois que nós mudamos a lei. Então vamos começar com esse primeiro. O que está acontecendo na Argentina nesse momento? Um país tão próximo de nós e que a gente acha assim, ora tão parecido, tão diferente, né, a depender do que nós olhamos. Mas nós temos uma história muito parecida. A história da ditadura militar tão longa, uma história de uma masculinidade violenta. Isso está na Argentina, de um mando patriarcal no poder e na política, uma política muitas vezes de mandonismo. Isso é a Argentina. A Argentina, o que ela teve é que nos últimos 10 anos, por uma tradição da política argentina, que nos lembra as avós da Praça de Maio, lembra que estão ali usando o lenço na cabeça e reclamando por justiça para saber aonde estavam seus filhos e netos desaparecidos na ditadura militar. Na Argentina começa, nos últimos 10 anos, um movimento que se chama a Onda Verde. A Onda Verde são mulheres, meninas, homens, meninos, famílias, avós, na rua, usando o mesmo lencinho branco, só que agora verde. Esse lenço verde que se forma a maré verde, a onda verde em toda a América Latina, vai até o México, passa pelo Brasil, elas estão nesse momento em vigília, ocupando as ruas. Se fala de mais de 1 milhão de mulheres e meninas e suas famílias, né, seus maridos, companheiros, pais, nas ruas. Na votação agora na Câmara dos Deputados, elas passaram a noite em vigília. Se espera no dia 29/12, logo após o Natal, quando vai ser a decisão final do Senado, mais uma vigília. A cena dessa multidão na rua é uma cena que tira o aborto do escondido do armário, da casa, da clínica, de fundo de quintal e diz, esse é um tema sobre a vida, sobre o futuro e sobre todas nós. Essas mulheres marchando na rua, elas estão tirando o aborto desse tema do tabu imposto por esse silêncio e dizendo, é sobre a vida de todas nós.
Agora, a sua pergunta é, por que isso não acontece entre nós no Brasil, né? Exato, e porque a discussão ela tem um envelope, né, tão complexo, né, de abrir e olhar com dados da realidade, com dados mais atuais. A discussão aqui, ela tem várias questões que levam para um lado ou para o outro, dependendo da atuação feminina, por exemplo, no mercado de trabalhos, cidades onde as mulheres são mais atuantes, regiões onde a representação feminina de fato é efetiva, né? Também isso influencia muito aí nessa discussão. Eu queria te explicar, talvez, pensar junto com você as características do Brasil e voltar para a sua pergunta sobre a participação das mulheres no poder. Por favor. Né? De novo na Argentina. Quando nós olhamos como as deputadas mulheres votaram na Câmara dos Deputados, porque o projeto passou pela Câmara dos Deputados, agora está no Senado. O partido político não foi determinante. Foi um voto que se diria intrapartidário. 55% das mulheres votaram a favor. Então o gênero não é tão decisivo quando é convocado para essa matéria. Sabe o que foi decisivo na Câmara dos Deputados na Argentina? A juventude. Parlamentares jovens, 70% deles votaram a favor do projeto de legalização, que é uma nova geração demandando transparência, igualdade, justiça, inclusive intrapartidariamente, entendendo que as questões podem sair desse envelope do segredo, do sigilo, como você disse. Quando nós vamos para o Brasil, ele é um tema, neste momento do país, a questão do aborto, que foi uma das questões centrais que elegeu o atual presidente da República. Então ele é uma questão que é envelopada dentro do bolsonarismo como uma questão que convoca, não só, como você abriu a nossa conversa, polarização, mas que convoca quase que fanatismo. Então ele é uma questão que não convoca as perguntas democráticas sobre o justo, sobre o correto, sobre o que diz a ciência. Nós estamos muito mais assoladas nesse segredo do fanatismo e nesse pânico lançado pelo fanatismo do que a Argentina nesse momento. Então nós temos uma ciência sobre os efeitos do aborto no Brasil mais avançada do que estava na Argentina para esse momento do debate público, mas nós não conseguimos trazer o debate para o campo da racionalidade e da razoabilidade, porque ela é uma das questões centrais a mover esse redemoinho do ódio que levou ao sistema de poder no país. Exatamente por isso que estamos aqui nesse papo tão profundo. Eu quero te agradecer demais, Débora, pelas informações, pelos argumentos, pela pensata. Muito obrigada, até uma próxima. Até a próxima. Eu também recebo no episódio de hoje o ginecologista obstetra, o Cristião Rosas. Cristião é vice-presidente da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção Gestacional. Doutor Cristião, muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a você e aos ouvintes. Muito obrigada. Vamos lá com um número para a gente começar o nosso papo. Hoje, 176 estabelecimentos, no nosso país estão autorizados a fazer abortos legais. Mas desse total, só 76 realmente realizam o procedimento. O que acontece? Qual a razão dessa diferença entre esses números? Na verdade, esse é o grande desafio que há muitos anos a própria Febrasgo e as pessoas que estudam o problema e trabalham na questão da violência sexual e do aborto previsto em lei têm denunciado. Não é? Na verdade, a questão é mais grave ainda. Você disse ser apenas 76, né? O último levantamento de uma organização, o artigo 19, detectou que apenas 55 serviços estão aí agora, por conta da pandemia, dando acesso à interrupção da gravidez prevista em lei. Então as barreiras são muito grandes, barreiras de desinformação das próprias mulheres, onde procurar, barreiras de desconhecimento da lei, dos protocolos que são nacionais, das normas nacionais, dos protocolos clínicos, das diretrizes para esse tipo de atendimento, das leis que tratam da questão, o problema da objeção de consciência. Existe uma série de questões vinculadas ao estigma do aborto, que dificulta, na verdade, a implementação de serviços com essa característica. Então, você bem apontou, nós estamos num grande retrocesso, vínhamos numa implementação até que bastante razoável, capacitando equipes, treinando, estabelecendo os protocolos clínicos nos serviços, e de uns anos para cá, toda essa mobilização e esse esforço foi se perdendo ao ponto
contexto de hoje a gente está com números muito aquém dos necessários, né? O caso da menina do Espírito Santo mostra muito claramente a dificuldade que as mulheres têm no Brasil de ter acesso a um atendimento de qualidade, digno, né? Para uma questão que é um direito constitucional, um direito legal, um direito civil, né? Ali a gente viu toda a bizarrice, né, que envolve muitas vezes essa discussão. Uma criança vítima de estupro por anos de alguém da família, uma menininha de 10 anos que estava tudo certo para ela fazer o procedimento e de repente a menina virou algoz. Uma criança de 10 anos. Então, é isso que eu quero pontuar. Quando a gente fala sobre essa questão e as vítimas relacionadas a isso, por exemplo, com a legislação brasileira, né? O aborto é permitido em caso de risco de vida à mulher, em caso de estupro e em caso de fetos anencéfalos. É isso, doutor? Falei certinho? Exatamente. Na verdade, o Código Penal é de 1940, que estabelece apenas 2 permissivos legais. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante e nos casos em que a gestação é decorrente de uma violência sexual, de um estupro, com o consentimento dela e se for menor ou incapaz do seu responsável legal. Apenas em 2012, através de uma ação no Supremo Tribunal Federal de ação de descumprimento de preceito fundamental, é que o Supremo estabeleceu que nas situações de anencefalia, por uma questão de uma gestação já frustra, que não tem condições de sobrevida extrauterina, incurável, etc., manter a tortura da gestação naquela mulher, né, como se fosse um caixão ambulante, era indigno, né, e além dos riscos gestacionais que se aumentam à medida que a gestação de um anencéfalo vai ganhando meses de gestação. Polidrame, hipertensão, riscos de partos traumáticos, de mortalidade, né, e por conta disso nós temos apenas esses 3 permissivos. E isso de uma lei que está aí há 80 anos, né? Então, nosso país, pelo que eu tenho acompanhado a discussão a nível mundial, está entre os 20% de nações do mundo com legislações mais restritivas em relação à interrupção da gravidez. Nós estamos ali no grupo de países da intolerância e do fanatismo mais religioso, onde os direitos da mulher, a questão da desigualdade de gênero é uma coisa muito expressa na sociedade, até proibição para a mulher dirigir carro, enfim. Nós estamos comparados a essas nações. E quando a gente vê ao nosso entorno, né, os nossos vizinhos, um a um tem se mobilizado por leis, vide o Uruguai, o Chile, agora a Argentina. A Bolívia fez uma grande também modificação, aumentando os permissivos legais, são muito mais avançados os permissivos do que os do Brasil. A Colômbia através de decisão do Tribunal Constitucional deles, Cuba, Guiana Francesa, enfim, nós temos vários países do entorno do Brasil com leis já descriminalizando o aborto. E o nosso país aqui com uma legislação de 1940, eu desculpe o termo, mas uma legislação, na minha avaliação, humilde, retrógrada, porque quando você estabelece uma lei diante de algo que se crê que é imoral, não é? Para proibir determinada ação ou circunstância, você está fazendo uma lei, por exemplo, na questão do aborto para salvar os fetos. Mas a lei está se mostrando que ela não salva os fetos. Os abortos estão aí, as mulheres continuam fazendo os abortos na clandestinidade. Além de burra, não salvar os fetos, ela coloca em risco a vida das mulheres brasileiras, das meninas brasileiras. É exatamente isso. Eu ia completar as meninas, a crueldade com essa garotinha do Espírito Santo é algo que eu jamais vou esquecer, jamais esquecerei aquelas manifestações, aquelas tentativas de invasão do hospital, a toda aquela bizarrice que a imprensa cobriu e tinha que cobrir e todo mundo olhou. No Chile, a gente tem, apesar aí dos avanços, uma incidência, eu posso dizer, significativa ainda de médicos que se negam a realizar o procedimento, mesmo quando está tudo certo ali para que isso aconteça. E eles alegam a tal objeção de consciência. O que significa na prática isso?
Na verdade, a objeção de consciência nós consideramos da Febrasgo como um direito. Aliás, o Código de Ética Médica, né, que é o nosso diploma legal, funcional, que os médicos têm sua obrigação de cumprir, tem um capítulo que trata dos direitos do médico, do exercício da medicina, e ali vem esse direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que embora permitidos, né, por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. E, na verdade, a objeção de consciência, ela é a recusa, né, em realizar uma atividade ou prestar um cuidado que, em qualquer esfera, na área da medicina, um cuidado médico, né, que seja contra as íntimas convicções, que sejam incompatíveis com princípios muito profundos, muito honestos, religiosos, filosóficos, morais, éticos da sua consciência. Acontece que muitos médicos não têm muito bem elaborada essa questão da objeção de consciência e utilizam de um pretexto desse direito civil, direito ético e direito legal, né, fazendo omissão de socorro. A objeção de consciência, ela não pode ser primária ao dever, né, nosso, fundamental de cuidado e de dar informação e de garantir acesso a um direito à saúde, a um direito civil, um direito constitucional. Então, antes, mesmo que seja objetor de consciência, aquele médico tem que acolher aquela mulher, dizer, olha, minha senhora, eu respeito sua vontade, a senhora tem esse direito, eu pessoalmente tenho uma questão filosófica, moral, da minha religião, não posso eu ser o executor desse procedimento na senhora, mas imediatamente estou encaminhando a senhora e já estou contatando sem prejuízo de tempo ou de dano, né? Já que o tempo é importante na questão da interrupção da gestação, à medida que as semanas passam, os procedimentos são mais complexos, né? Com riscos potenciais maiores, médicos, né? E sem juízo de valor, sem tentativa de incutir nenhuma questão em relação à mulher que possa mudar ou causar um prejuízo psicológico na decisão daquela mulher. Isso é um direito de autonomia, de autodeterminação, que a nossa Constituição garante, né? Então a gente tem conflitos, vamos dizer assim, né, de direitos humanos aí. Existem o direito da consciência, da religião, versus o direito à vida, à saúde, à autonomia, à dignidade daquela mulher que está solicitando a interrupção. E dentro desse conflito, o que os países que normatizaram isso, e essa lei que está sendo discutida na Argentina traz isso muito claramente, ele faz um balanço para defender a integridade do direito da objeção de consciência dos profissionais e as necessidades que aquelas pacientes têm de ser garantido esse direito constitucional, esse direito legal. Então, a objeção de consciência não pode ser uma barreira para acesso, nem produzir discriminação naquela mulher, não pode impedir que os outros que estejam dispostos a cumprir a lei sejam estigmatizados, boicotados, barrados, não pode proibir implementação de serviços, né? Objeção de consciência é de quem tem consciência, é individual, não pode ser coletiva, não pode ser institucional, só pode ser relacionada a prestadores diretos, não tem essa história do motorista da ambulância não querer levar a mulher ao hospital, ou o maqueiro, não é? Quando a gente entra, então, nos pormenores, aí fica mais difícil ainda a discussão e muitas vezes quem nega está no masculino, só para deixar bem claro. Eu quero ainda falar com o senhor sobre essa questão do governo brasileiro lançar aquela portaria que orienta, né, os médicos a acionarem a polícia em casos de pedidos de aborto por estupro. Ou seja, é legal, está na legislação, está correto, a mulher tem direito, mas aí o policial, a portaria que orienta o médico a acionar a polícia. O que significa essa deliberação, vamos dizer assim? Bom, essa portaria, né, que era 2282, que foi substituída pela 2561, mas na verdade ela continua trazendo isso que você colocou. Ela traz a polícia para dentro do atendimento dos hospitais.
não é? O que acontece é o seguinte, as mulheres, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, elas temem o envolvimento da polícia, por medo de ser discriminada, de ser ridicularizada, de não ser acreditada. Tem muitas questões envolvidas, né, que criam um pânico na mulher quando se fala que mesmo no caso de uma violência escarrada, que você faça a denúncia. As equipes sempre apoiam ela, porque é um crime hediondo que ela deve fazer. A maioria dos serviços, quando a mulher decide fazer essa denúncia, leva uma assistente social, acompanha essa mulher até a delegacia da mulher para que ela faça essa denúncia, porque é um crime hediondo, mas a maioria não quer fazer. Quando você coloca essa questão no atendimento de saúde, você muda toda a lógica do cuidado, né? Todas as normas técnicas, os protocolos do Ministério que vieram sendo construídos ao longo das últimas décadas, eles vêm trazendo a questão do cuidado da saúde, do consentimento informado, da garantia do sigilo, da garantia da privacidade. E você vai quebrar o sigilo médico, o sigilo profissional, a revelia da mulher, né, para fazer uma comunicação à polícia numa situação que ela não deseja. Então a gente entende essa portaria como violenta, ela afasta as mulheres do atendimento, elas acabam voltando para a clandestinidade diante de uma situação que ela teria acesso a um aborto legal e seguro, elevando os números de mortalidade, né? Colocando em risco a sua própria vida num procedimento sem habilidade, sem as técnicas adequadas, a asepsia correta para o processo, né? Sim, a mulher acaba sendo vítima de novo, né, doutor? É isso. É revitimização da mulher numa coisa que é desnecessária, né? Que é desnecessária, porque ao longo do atendimento, a mulher vai adquirindo, vai se empoderando e muitas acabam indo fazer essa denúncia na delegacia acusando o seu violador. Às vezes, anos depois, quando ela vê que outras mulheres denunciaram o seu violador, ela se empodera e vai fazer a denúncia, né? Mas, assim, numa emergência médica, criar mais um impacto psicológico negativo e quebrar o sigilo da mulher é realmente inaceitável para as equipes de saúde, e a Febrasgo já se posicionou contrária a essa portaria, porque ela prejudica o atendimento das mulheres. Doutor, eu agradeço demais por todas as informações e já fica o convite para uma próxima. Doutor, muito obrigada. Estamos sempre à disposição, foi um prazer, Manarisa. Essa discussão importante, claro, a gente vai continuar aí no radar para o que vai acontecer na Argentina e também, obviamente, para os fatos que envolvem essa discussão no nosso país. Ficou aí o ensinamento, ficou aí o radar importante. Amanhã tem mais papo relevante. Em pé, a gente se ouve.